a gente muito raramente foi ensinado a lidar com as nossas emoções, a dar nome para as nossas emoções, a perceber como a gente se sente com relação a determinadas situações. Que o próprio desenvolvimento pessoal, a gente viu uma busca muito grande por isso. Né? As pessoas querem muito se desenvolver, mas eu acho que ainda revela uma procura por algo. É a gente poder entender que a nossa autoestima está no lugar certo. Nós não somos nem menos, nem mais. Nós somos quem nós somos no lugar onde estamos, com a nossa história. E o que de melhor eu posso extrair disso. Enquanto os nossos problemas psicológicos, as nossas dificuldades, vêm de uma raiz familiar. Se a família, a igreja e a instituição de ensino, a escola, fossem instituições bem estruturadas e saudáveis, provavelmente os psicólogos teriam bem menos trabalho do que eles têm hoje. E como você vê o trabalho de coach? Seja muito bem-vindo ao Indagações, eu sou Gabriel Hertz. Obrigado por estar acompanhando mais esse vídeo aqui comigo. E antes de começar a conversa de hoje, quero te fazer um convite. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve, se está gostando do conteúdo, peço para deixar o like, isso ajuda muito o meu trabalho aqui e ajuda a ter mais relevância na internet, beleza? Hoje eu recebo então a Joana Wolff. Joana, seja muito bem-vinda ao Indagações. Obrigada, muito bom estar aqui, Gabriel. Eu agradeço muito a tua presença aí. E eu queria falar contigo sobre o tema do desenvolvimento pessoal. Né? E a partir disso, por onde a gente for desenrolando. Mas eu até trouxe alguns dados aqui que me chamaram muita atenção sobre o tema. E o tema do desenvolvimento pessoal, as buscas no Google, elas aumentaram 30% nos últimos anos. Na lista de livros mais vendidos da Amazon de 2024, ela é uma das principais categorias. E, por fim, a estatística que mais me chamou a atenção é que, segundo o YouTube Trends, existe mais de 1 milhão de canais no YouTube sobre o tema. São números extraordinários, né? O que isso revela sobre esse momento do desenvolvimento pessoal? Verdade. Bom saber, esse último dado eu nem conhecia, mas não é surpresa no sentido de que é algo que tem crescido muito nos últimos anos. Especialmente porque, se a gente for olhar para o mundo corporativo ou até para as relações humanas, isso tem se falado, né? Sobre você se desenvolver, sobre você crescer, sobre você não estar estagnado. Muitas empresas hoje em dia têm dado foco no desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores. Então, como isso tem a ver também com performance e, no final das contas, com dinheiro, que é o que muita gente busca hoje, isso acaba sendo um tema que digamos assim, buscado com maior frequência. Muito procurado. Será que a gente consegue estabelecer uma definição do que é desenvolvimento pessoal? Existem várias definições, mas eu assim, gosto do simples, né, que tem a ver com uma busca crescente por aperfeiçoamento, por você estar querendo crescer constantemente. Ou seja, você não se contentar estar estagnado, digamos assim, tá bom aqui, vou ficar aqui onde eu tô. Não, tá bom, mas será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? E o desenvolvimento pessoal passa por várias áreas, né? Não tem a ver só com uma área, digamos assim, de eu me comunicar melhor. Isso faz parte do desenvolvimento pessoal, mas também tem habilidades sociais, liderança, o manejo das emoções, enfim, tem muitas áreas que estão dentro do desenvolvimento pessoal. Sim, é uma procura cada vez maior e eu percebo que, além dos canais específicos sobre isso, diversas vertentes têm se voltado para o tema, né? Então, eu trabalho com finanças, desenvolver pessoalmente as finanças também é importante. Então, tudo tem vindo para esse lado, né? E, então, acaba englobando muita gente, né? Muitas temáticas dentro do desenvolvimento pessoal. Sim. E eu falei no início sobre a busca pela performance, né? E com isso, digamos assim, o dinheiro, mas não é só isso. Isso é uma consequência que muitas pessoas buscam. Mas, no fundo, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, e aí eu entro mais na minha área, que é a área clínica, né? Da psicologia, é uma busca por um sentido na vida. As pessoas, muitas vezes, elas... Não é raro chegar no consultório pessoas que dizem assim, Joana, eu tô meio...
assim, perdido, eu tô meio desorganizado, eu tô meio desorientado. É como se eu estivesse vivendo no piloto automático, eu não tô sabendo muito. Quando eu vejo, eu tô com 30 anos. Quando eu vi, eu tô com 40. Né? Então, uma busca por uma atenção maior com relação à sua própria vida. E aí, o desenvolvimento pessoal, ele ajuda nesse sentido porque ele traz ferramentas de um maior autoconhecimento, né, de um domínio de si, de uma educação da sua vontade, de uma busca por uma ordem na vida, que é o que faz, no final das contas, a gente poder ver frutos, poder ver coisas que a gente, no final das contas, vê o rastro, né, que a gente está deixando. Uma vida precisa deixar rastros, porque uma vida sem rastros é uma vida... Que vida é essa? Que não deixou nada, né? Nenhum legado. E não é, eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando aqui de relacionamentos, né? De bondade, de verdade, enfim, de algumas dessas coisas. Tu trouxe o tópico do autoconhecimento, né? E é algo que tá muito ligado ao desenvolvimento pessoal, mas é impressionante como a gente, por vezes, se percebe adulto já e se conhecendo muito pouco, né? E eu costumo dizer, tem coisas que fazem acelerar esse autoconhecimento, que, primeiramente, o relacionamento, né, um relacionamento, um namoro, que seja. O casamento, acho que é o ápice disso, né, onde você, nessa convivência íntima, começa a conhecer cada vez mais a pessoa, obviamente, mais a si mesmo. E também os filhos, né? Os filhos, eu acho que talvez é algo que nos desafia muito, mas nos faz nos conhecer. Então, nossa, eu estou agindo com o meu filho assim, né? Nunca tinha passado por isso e eu passo a me conhecer. Como tu vê a importância do autoconhecimento na vida das pessoas? É fundamental, né? Mas não o autoconhecimento pelo autoconhecimento. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele é uma forma da gente... uma ferramenta, digamos assim, para a gente se desenvolver. Agora, se a gente for pensar quando nós éramos crianças, né? A gente foi ensinado a andar, a gente foi ensinado a comer, a gente foi ensinado depois a escrever, mas a gente muito raramente foi ensinado a lidar com as nossas emoções, a dar nome para as nossas emoções, a perceber como a gente se sente com relação a determinadas situações, a entender que às vezes a gente reage de forma diferente das outras pessoas. Então, olhar para si e entender quais são as nossas tendências, né, as nossas inclinações. Opa, eu tenho uma inclinação maior a querer... liderar, a dominar, a dizer como as coisas têm que ser feitas, ou a minha inclinação está mais em esperar, em aguardar, em ser mais reflexivo. Quais são as minhas inclinações, as minhas tendências? Isso ajuda a gente a se desenvolver, a se conhecer e a se relacionar, porque pessoas que não se conhecem têm muito mais dificuldade de relacionamento. Com certeza, né? Porque, né, tu não consegue se ver, na verdade. A gente cada vez mais egoísta hoje em dia, né? Porque tudo em volta da gente. Mas a gente não consegue ter um olhar crítico sobre nós mesmos, né? Isso. Sobre o próximo é muito fácil, mas comigo, né? Quais são as minhas fraquezas, né? Quase que não admito ter fraquezas. E por vezes a gente foi, principalmente o homem, né? Educado muito a não demonstrar suas fraquezas, né? A ser forte. Não compartilhar nenhum tipo de sentimento, então... Mas isso é muito prejudicial, né? E quando tu fala isso, Gabriel, eu lembro de outra coisa interessante. A gente vive em tempos de muitos extremos, né? Aquele velho ditado 880, né? Então, ou a gente está num lugar onde nós não nos abrimos, né? A gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar sentimento, a gente tem que ser rígido, a gente tem que ter postura, ou o oposto, né? A gente está meio que numa vitrine, né? Isso a rede social faz muito. Eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar sempre demonstrando como eu estou me sentindo, porque senão eu estou usando uma máscara. Então, eu não filtro muito o lugar que eu estou, eu me exponho de qualquer forma. Então, isso é importante a gente encontrar, eu não diria um equilíbrio, mas uma atenção ao ambiente que a gente está, às pessoas com quem a gente está se relacionando. Convém
abrir tudo aqui não convém, né? Eu estou num lugar de segurança, de confiança, onde eu posso abrir meus sentimentos, ou não, aqui não convém, porque talvez a pessoa que está ouvindo não vai saber lidar com aquilo que eu estou sentindo. Então, é importante que a gente não vá para esses extremos, de fechar totalmente, querer ser durão, e também não entrar numa histeria de achar que eu tenho que falar tudo para todo mundo. Sabe que eu me peguei sendo muito mais extremista do que eu achei que eu fosse, assim, porque eu tenho esse perfil mais fleumático, né, mais de boa, aí tudo ok. E daí, principalmente no relacionamento, eu me percebi, nossa, diversas situações, cara, ou é isso ou é isso, não tem um meio termo. E daí, quando aquilo, né, se dá conta disso, você, nossa, eu achava que eu era o oposto de alguém extremista, alguém super tranquilo, que convive bem, mas em determinadas situações, nossa, ou é isso ou é isso. Então, a gente sempre acha que é o outro, né, que é extremista, e que o outro tem, né, posições fortes e que machucam, mas lá no nosso coração tem muita coisa ruim também, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. De alguma forma a gente tem sido conduzido a se colocar em caixinhas, né? Então, ou eu sou direita ou eu sou esquerda. Ou eu defendo isso ou eu defendo aquilo, né? Ou eu acredito nisso ou eu acredito naquilo. Então, esses extremismos, né, de decisões e de coisa, tem que ser isso ou tem que ser aquilo, acaba ficando muito mais aguçado na gente. Eu acredito que há coisas em que nós precisamos ter muito claro e muito definidos, porque tem a ver com os nossos valores, com os nossos princípios. Pessoas que não têm claro os seus valores e princípios andam muito, muito desordenadas, muito perdidas pelo mundo. Então, ter claro quais são os meus valores, no que eu acredito, o que é a verdade para mim, né? Relativizar a verdade nos torna pessoas neuróticas. Porque a neurose tem a ver com a gente tornar a verdade aquilo que é uma mentira. E eu acabo me fixando naquilo, né? Então, digamos assim, que você diga para mim, né, Gabriel? Eu só vou conversar com pessoas que têm uma graduação. Porque essas sim são pessoas inteligentes. Só quem tem graduação é quem é inteligente. E eu fixo isso como uma verdade na minha vida. Só que isso não é uma verdade. Porque há pessoas inteligentes sem graduação. Entende? Eu dei um exemplo bem simplesinho, assim, bem bobo, mas para a gente entender o que é essa neurose, no sentido de que a gente precisa ter claro o que de fato é a verdade. O que é a verdade que está de acordo com a realidade. Bem, visto isso, a gente vai conseguir de alguma forma organizar melhor a nossa vida. Mas eu perdi o fio da meada. Onde é que a gente estava no início dessa pergunta? Não, mas eu gostei, porque eu acho que o próprio desenvolvimento pessoal, cara, a gente viu uma busca muito grande por isso. Né? As pessoas querem muito se desenvolver, mas eu acho que ainda revela uma falta de... uma procura por algo, né? As pessoas estão procurando alguma coisa. E, pode ser que vira o ano e eu quero ser fitness agora, né? E eu não tenho problema com isso. Ou agora eu preciso, né, cuidar das minhas finanças e eu tenho que dar um foco maior nisso. Mas eu sempre creio, assim, que uma busca desenfreada por algo, né? Ou quando é muito voltado para mim, tem lacunas, né? E acho que... Não sei o quanto tu vivenciou isso, mas nessa caminhada de acompanhar pessoas no desenvolvimento pessoal... Por vezes elas se percebem, olha, eu estava buscando algo, mas não era aí disso que eu precisava, né? Eu queria mais propósito, mais algo relevante do que simplesmente ser mais magro, ser mais forte. Tu percebe isso no teu trabalho? Como é que é essa realidade? Antes eu estava falando dessa busca pela verdade, da gente ter uma ordem na nossa vida, né? E a gente não cair em neuroses, justamente porque a gente precisa estar atento às circunstâncias da nossa vida. E a gente poder fazer escolhas também de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que a vida está mostrando ou está se apresentando diante de nós. E aí, quando você fala isso, Gabriel, muitas vezes as pessoas, elas, por exemplo, né, é ótimo eu querer ter um cuidado maior com o meu corpo, né? Mas muita gente está fazendo isso porque o outro está fazendo, porque virou moda. Agora, eu estar numa academia e eu tomar whey todos os dias, né? Então, as pessoas não refletem mais para que eu estou fazendo isso. Para onde eu quero ir? O que isso tem de valor para mim? É simplesmente porque eu quero entrar nessa tribo dos
que cuidam do corpo ou porque eu entendo que o cuidado do corpo é algo que de fato é importante para minha qualidade de vida, né? Para que eu tenha uma vida com anos mais prolongados, para que eu esteja bem para cuidar de outras pessoas. Qual o valor que está nisso? Então, essa coisa da gente buscar muitas vezes por coisas desenfreadas é porque a gente não para pensar. A gente vai só na emoção, só no sentimento e usa pouco a inteligência que Deus nos deu. A cabeça pensante que pode dizer assim, tá, mas para que mesmo que eu quero isso? Você tornar mais consistente as tuas escolhas. Tipo, eu quero ser melhor e eu quero ser melhor que a Joana, de repente, porque ela trabalha comigo e eu quero me destacar e tudo mais. E no fim, poxa, isso é tão pequeno, né? É como um solo, um movediço, uma areia movediça, sabe? Você não tá pisando sobre um solo que te dê consistência nos teus passos. Então, eu quero ser melhor que a Joana, eu quero ser melhor que o Gabriel, mas isso é uma motivação enfraquecida que a gente chama. É uma motivação inferior. O ser humano ele foi criado para coisas mais elevadas, para coisas que tem a ver com a bondade, que tem a ver com a beleza, que tem a ver com a verdade, né? Então, eu simplesmente querer ser melhor que o outro é uma motivação fraca, que não gera consistência ao longo do tempo. Você pode ver, quem tem isso como motivação acaba se desmotivando muito rápido. Porque não chega num fim, né? Não. Você vai ter um alvo ali, de repente não faz mais sentido. Conseguindo ou não, isso realmente é muito fraco. E no que diz respeito ao desenvolvimento emocional, quando você fala, né, de eu querer ser melhor que o outro, uma coisa que é libertadora é a gente saber que sempre vai ter alguém melhor do que eu. E alguém que não é tão bom como eu em determinadas áreas. Isso é como você entender que você ocupa um lugar que só o Gabriel pode ocupar. E que vai ter gente que talvez consiga mediar um podcast melhor que você? Claro que tem. Mas tem gente que nunca nem se arriscou a estar na frente de um microfone. Então, não é sobre o que o outro é melhor que você e o outro é pior que você. Mas é sobre como você tem se desafiado naquilo que, de repente, é um teu processo de desenvolvimento pessoal. Poxa, será que o Gabriel, de 5 anos atrás, estaria aqui fazendo o que está fazendo? Eu, né, a Joana, eu era uma adolescente tímida, né? A Joana, de 15 anos, nunca imaginou que estaria aqui gravando um podcast sem estar totalmente ruborizada, estar um pouquinho ruborizada só, né? Então, entende, assim, de que a gente, o desenvolvimento pessoal não tem a ver com eu estar me comparando com o outro. A gente precisa olhar para o outro no sentido de a admiração nos impulsiona. Mas a gente tem que se desafiar. É um desafio para comigo mesmo, para quem eu fui e para quem eu quero ser. Mas trouxe um exemplo muito evidente na minha própria vida, porque o podcast foi isso, né? Então, eu tinha esse sonho de fazer e logo a gente se depara com, nossa, mas tem tantos, e olha como as pessoas fazem bem, e milhões de seguidores, eu vou começar do zero, e não tenho jeito. Mas foi muito nisso, cara, eu quero me desafiar, e para mim isso aqui é um hobby, ao mesmo tempo que é desafiador estar aqui. E depois que eu gravei o primeiro, acho que foi pior ainda, porque daí tu tá aqui com luz e câmera e, nossa, não consigo, não desenrolei. Mas beleza, acho que daí entra um outro fator que eu tenho aprendido, se supere também, né? Esqueça um pouco de você mesmo, porque ao menos o que o convidado vai trazer algo muito bom. Então eu posso ajudar o convidado a trazer um pensamento legal. Isso vai para a internet e do pouco que eu já coloquei, eu já vejo frutos muito legais. Então, assim, se eu fosse pensar em mim, como eu tô aparecendo, se eu tô bonito, se eu tô falando bem, eu não passaria do primeiro episódio. Provavelmente eu não postaria, porque eu olhei aquilo e não gostei de mim. Mas não é sobre mim. Né? Esquece um pouco do Gabriel e continua. Isso. E esse tem sido a minha filosofia. Né? Tu pegou bem no ponto. É isso aí. É a gente poder entender que a nossa autoestima está no lugar certo. Nós não somos nem menos, nem mais. Nós somos quem nós somos no lugar onde estamos, com a nossa história. E o que de melhor eu posso extrair disso? Né? Que fruto melhor eu posso extrair disso? E aí, quando a minha motivação ela vai para além de mim, ou seja, quando você diz, não, é sobre o outro, eu quero entregar um conteúdo bacana para poder ajudar, de alguma forma, as pessoas, aquelas pessoas que
que me ouvem ou que vão me ouvir, né? São motivações mais elevadas. E isso se sustenta. Talvez você vai fazer isso por um tempo e daqui um pouco isso vai perder o sentido para você. Ou daqui um pouco você vai ver que isso está fazendo muito sentido, que está agregando valor para quem você é e para as pessoas, e isso vai crescer. Aí tem a ver com as circunstâncias. Mas esse desafio contínuo de quem eu sou e para onde eu quero chegar, isso é muito legal. Isso é importante que a gente tenha no horizonte. Quando eu penso em desenvolvimento pessoal, eu também vejo a importância de ter alguém caminhando junto, né? De acompanhamento, de não estar sozinho. Por mais que, por vezes, vendo vídeos na internet, é muito você contigo mesmo, né? E, tipo, beba água, tome banho frio, estude mais e tal. E essas coisas têm seu valor. Sim. Mas é muito individualizado, porque a gente tem uma cultura muito individualista, né? Mas como é importante, e como tu vê a importância de pessoas que se apoiam, que caminham lado a lado e que estão juntos nisso, sabe? Não é só eu comigo mesmo, mas começa a se formar uma comunidade, uma rede de pessoas. Nós somos feitos para as relações, né? O ser humano é o único ser vivo que precisa de outro ser humano para viver. A gente não estaria aqui se alguém não tivesse dado de mamar, dado um leitinho pra gente quando era bebê, né? Nós que temos filhos sabemos bem disso, que eles dependem no início da vida muito, né? Assim como nós dependemos. Então, de alguma forma, nós dependemos do outro ser humano. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de outro ser humano. Então, é ilusão achar que a gente vai conseguir resolver tudo na nossa vida sozinho. Aquilo que a gente consegue resolver, ótimo, né? Vamos fazer. Mas não entre nessa ilusão de que você vai resolver sua vida sozinho, porque a gente precisa do outro. E aí, no que diz respeito ao desenvolvimento emocional, ao desenvolvimento pessoal, é importante que a gente tenha boas referências, né? Então, se cercar de bons conteúdos, né? A rede social hoje nos permite ter uma série de conteúdos. É importante que a gente faça uma peneira, que a gente filtre. Não é só sobre o que a pessoa diz, mas é sobre o que a pessoa faz também. Então, quando eu venho aqui e digo para ti sobre desenvolvimento pessoal, a gente se conhece para além, né, Gabriel? Aqui, você sabe que a minha vida não é individualizada, de que eu tenho pessoas à minha volta, que eu tenho buscado viver em comunidade, né? A gente sabe que não é só sobre o que eu digo, também é sobre o que eu faço, sobre os frutos que eu dou. Então, acho que esse é uma boa linha de corte quando você vai seguir alguém, né? Tá, essa pessoa está dizendo isso, mas quais os frutos que ela tem dado? Acho que isso é uma coisa no que diz respeito a aquelas pessoas que não estão no meu círculo pessoal, né? E eu poder, de alguma forma, estar perto de pessoas que estão em lugares onde eu gostaria de chegar. Me aproximar dessas pessoas. E aí eu preciso conseguir distanciar o que é admiração e o que é inveja. Né? Porque aí também tem a ver com desenvolvimento pessoal. Se eu só invejo a outra pessoa, eu estou querendo ter o que ela tem sem pagar o preço. Então, poxa, Gabriel, eu queria ter uma hora nesse estúdio aqui que você tem e poder gravar um podcast. Nossa, como eu queria isso. Mas qual é o preço que o Gabriel está pagando? O que ele está tendo que desembolsar financeiramente, de tempo, deixando de fazer para estar aqui gravando esse podcast? Ao mesmo tempo, eu posso olhar com admiração e dizer, poxa, Gabriel, que legal que você está fazendo isso. Que preço você está pagando? Qual o caminho? E quando eu digo preço a pagar, não estou só falando de dinheiro, estou falando de o que de fato você está fazendo, né, para alcançar aquilo que você está alcançando. E aí eu olho para aquilo e digo, poxa, o que cabe na minha vida? O que eu poderia também fazer? Porque a gente também entra, às vezes, numa ilusão de achar que a gente tem que fazer tudo novo, né, que não dá para imitar. Mas, gente, a gente cresceu fazendo a maioria das coisas que a gente faz hoje imitando os outros. Então, no início, às vezes, a gente vai imitar. Mas depois você vai criando o teu tom, você vai encontrando o teu jeito, Gabriel, de fazer, o meu jeito, Joana, de fazer. Mas no início eu imito. E ok, é assim mesmo, né? Eu não estou plagiando, eu estou falando das coisas do dia a dia, tá? Sim, das coisas mais simples. Tu tem alguém de inspiração. Isso, essa é a palavra. E que te motiva, te inspira. E quando isso
passa do âmbito de internet, por exemplo, eu admiro alguém e vejo lá, todo dia a pessoa posta, isso me inspira. Mas tem um âmbito bem pessoal mesmo, onde a gente consegue conversar, trocar ideias e trocar sentimentos, né? Algo que é mais do coração. Isso tu acaba vivenciando no trabalho também, né? Sim, sim. É importante a gente ter aquelas pessoas que nos veem não só naqueles momentos em que está tudo bem, né? Acho que os relacionamentos, o casamento, isso é muito desafiador por causa disso, porque a pessoa está ali com a gente e vê as nossas boas e más tendências. O melhor, né? E o pior. O melhor e o pior da gente. É importante que, né, para além também do casamento, a gente tenha amigos, tenha pessoas que a gente consegue expor quem de fato nós somos. Dizer, eu tenho dificuldade, isso aqui pega para mim. O que pega para você? Né? O que é aquele espinhozinho, aquela coisa que está sempre te incomodando, aquela dificuldade, aquele objetivo que você tem, mas que está difícil de conseguir sozinho. Então, é só se relacionando, né? E o relacionamento é ter tempo com as pessoas, né? É ter tempo com as pessoas. Então, conviver com as pessoas, é na convivência que eu vou tendo essa confiança e essa liberdade de falar. Só que às vezes a gente não vai conseguir isso no nosso meio familiar, ou no meio comunitário, ou social. Às vezes a gente vai precisar de ajuda profissional, e aí é onde eu entro, né? A psicologia, ela tá aí para isso, para ser essa pessoa onde o outro vai ter essa liberdade de ser quem ele é, sem julgamento, sem apontar dedo, alguém que o escute e que de alguma forma tente orientar para um caminho que seja com maior sentido para essa pessoa, né? Que seja mais verdadeiro para a própria pessoa. E isso às vezes passa por ela descobrir também quais são as próprias verdades. Esse trabalho de psicológico, digamos assim, né? De psicóloga, envolve muito a pessoa se conhecer. Talvez prioritariamente o autoconhecimento é a base. Tu tá tentando dar ferramentas e suporte para que a pessoa perceba coisas sobre si mesmo e quem ela é, como ela se comporta. É um terapeuta que não se conhece ou que não faz esse exercício constante de estar buscando o autoconhecimento, o seu próprio desenvolvimento pessoal, ele vai ser meio que uma inteligência artificial, assim, onde você só pergunta uma coisa e ele vai ter as respostas ali prontas, tiradas dos livros. Ele pode ter a técnica, ele pode ter a teoria, né? Mas eu não posso me esquecer de que eu sou uma pessoa diante de outra pessoa, já dizia Jung, né? Seja um ser humano diante de outro ser humano. Então, essa história de que eu, como psicóloga, tenho que ser totalmente imparcial... Ok, mas assim, eu sou um ser humano. Então, eu não posso esquecer que eu também estou ali. E se eu estiver ali, diante do meu paciente doente, isso de alguma forma vai impactar. Então, é muito importante que quem cuida de outras pessoas, cuide de si. Para que consiga apresentar a sua melhor versão para o outro. Porque a gente diz, e há estudos comprovando isso, na psicoterapia, muito do tratamento tem a ver com a relação terapêutica. Ou seja, essa relação entre paciente e terapeuta, onde ele vai tendo confiança, onde ele vai vendo que aquelas palavras ditas constituem numa coerência, são verdadeiras, não são só frases tiradas de livro, mas que ali tem vida pulsando. Então, eu acredito numa psicologia que é vida na vida, de que eu sou um ser humano diante de outro ser humano. Eu não sou só a psicóloga, eu sou a Joana ali. Eu não vou entrar impondo o que eu acredito, mas eu vou, de alguma forma, ser quem eu sou diante daquela pessoa. Isso é terapia. Fazer terapia é isso. Fazer terapia é você chegar diante do profissional, seja psicólogo, seja qual for a formação, né? Porque a gente hoje, para ser terapeuta, você não precisa ser psicólogo. Mas para ser psicoterapeuta, você tem que ter o CRP, ser psicólogo, né? Então, para você fazer terapia, ou psicoterapia, você ter essa disposição de chegar na frente de um psicólogo, de um terapeuta e dizer, né? Minha primeira pergunta para quem chega diante de mim é: o que traz você aqui? O que está acontecendo? Como que está a sua vida para você ter chego aqui hoje? E aí a pessoa vai falar.
E vai falar, e eu vou perguntar. Ela vai falar mais, e eu vou perguntar mais, e assim vai indo. A gente chegou a ter essa experiência por um tempo, né? Através da faculdade, né, de teologia que eu fiz. Eu era a psicóloga lá. Isso também foi uma espécie de terapia, então. Essas conversas, a gente fez por um tempo, não sei, acho que foi por um ano, algo desse tipo, meio ano. 2 anos, né, 2 na anos. época. E isso foi também uma espécie de terapia, então. Naquele contexto, Gabriel, que a gente estava num ambiente mais acadêmico, né, onde tinha a ver com um programa de desenvolvimento que a gente tinha dentro da faculdade, né, que é o Multiplique, que hoje está para além, não está dentro mais da faculdade, nós chamávamos de uma mentoria psicológica, porque eram encontros mais espaçados, a gente fazia cada uma vez por mês, né? Então, assim, a psicoterapia, ela tem um pré-requisito, digamos assim, que é de uma frequência, de uma intensidade um pouquinho maior. Então, que você faça semanal ou a cada 15 dias, né? Mas muita gente, depois de fazer semanal ou a cada 15 dias, acaba passando pro mensal. Mas o formato, o jeito como era, é o que é. Da mesma forma. Só muda, digamos assim, a possibilidade de entrar, às vezes, um pouquinho mais a fundo. Então, quanto mais frequente você faz terapia, mais progresso você vai ver mais rápido, digamos assim, né? Ou você vai conseguindo abrir mais da sua vida. Quanto mais espaçado, muito mais lento esse processo vai ser. Eu lembro que esse acompanhamento psicológico foi muito importante, assim, na minha caminhada, pelas diversas questões de mim mesmo que eu não sabia lidar, eu não entendia. De novo, autoconhecimento, né? Era muito baixo. E daí, recém tinha começado um relacionamento com a Elo, nossas diferenças estavam gritantes, assim. Então, isso tudo era muito, muito difícil. Realmente não sabia lidar. Inclusive, eu creio que no meu caso foi muito no início em função do relacionamento, né? Mas, nossa, foi transformador, assim. E claro, depois, né, desembocou em outras áreas da minha vida também. Mas foi uma experiência muito boa, por mais que eu não tive mais isso, não tenho esse acompanhamento psicológico, digamos. Daí eu fiquei com a dúvida. Tu considera essencial para todo mundo ter esse acompanhamento? Tipo assim, eu deveria estar fazendo hoje ainda? Ou isso é mais pontual, dependendo muito do que está acontecendo, assim? Ótima pergunta, assim. Eu não acredito numa psicologia que é uma bengala, assim, de que eu preciso dela para caminhar. Eu acredito numa psicologia que ela que ela tem a ver com as circunstâncias da vida. Ela vai ser de momentos, ela vai ser de ciclos da sua vida. Então, eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho que se todo mundo fizesse, talvez as coisas seriam um pouco mais fáceis. Não para a humanidade seria melhor. Talvez seria, mas assim, as pessoas teriam uma qualidade de vida melhor. Mas muito do que é tratado em terapia, um bom diretor espiritual faz, um bom amigo faz, boas relações familiares fazem. Então, assim, teve uma vez uma pessoa que me disse algo que não está escrito em nenhum livro, foi só uma percepção da pessoa que também é um colega de profissão, uma observação clínica, né? Ele disse, olha, se a família, a igreja e a instituição de ensino, a escola, fossem instituições bem estruturadas e saudáveis, provavelmente os psicólogos teriam bem menos trabalho do que eles têm hoje, né? Porque a gente acaba... Muita da busca por profissionais da psicologia tem a ver com dificuldade de relacionamentos familiares, né? Com famílias que estão cada vez mais destruídas, desorganizadas, com relações doentias, né? Tem a ver com esse distanciamento com o divino, né? Com aquilo que vai para além da gente mesmo, né? Essa espiritualidade que todo ser humano precisa buscar. Então, essa relação com Deus que está tão... digamos assim, revoltada, né? O ser humano está tão revoltado contra Deus, então isso gera uma instabilidade, uma insegurança tremenda. E a escola que faz esse papel da educação, do conhecimento, que nos eleva,
que nos eleva à intelectualidade, ela está cada vez mais enfraquecida, né? Então, de alguma forma é importante a gente saber que não precisa ser para todo mundo, mas que infelizmente hoje em dia muitas pessoas se beneficiariam porque essas outras estruturas estão enfraquecidas. Entendi. Teu objetivo então não é ter um paciente vitalício? Nunca. Nunca. Eu sou muito feliz quando eu consigo dar alta para os meus pacientes. Eu tenho vários pacientes, Gabriel, que vêm, fazem meio ano, 1 ano, às vezes 2 anos, depois ficam um ano e pouco, 2 anos, depois voltam. Tem pacientes que eu tenho alguns pacientes que eu tô há 3 anos seguidos, mas que hoje a gente se encontra uma vez por mês, porque já passou a fase daquela constância. Então, assim, essa coisa de ir e vir, para mim, esse deveria ser a questão. É quando a coisa aperta, que eu não estou conseguindo andar sozinha, que está me dificultando, que eu estou perdendo a qualidade de vida, meus relacionamentos estão sendo abalados, eu preciso, aí é o sinal de alerta. Eu preciso buscar ajuda. Mas se daqui um pouco, né, essa ajuda... porque o papel do psicólogo também é dar ferramentas para que tu caminhe sozinho. Eu não quero que você... Dependa de ti. Não, de forma alguma. É a psicologia que eu pratico, que eu acredito. Eu nunca tinha parado para pensar que existe... As diversas lacunas que existem na família e sociedade em si, que muitas vezes é canalizado para a psicologia resolver, né? E, claro, acho que é interessante você procurar ajuda, né? Mas, por vezes, as outras áreas não se desenvolvem mais. E é tudo agora para meu terapeuta, psicólogo e tudo mais. Aqui talvez caiba uma ressalva, né, Gabriel, que a gente está falando de desenvolvimento pessoal. Então, nós não estamos entrando naquilo que nós chamamos das patologias, né? Porque existem casos de doença mental. Caso de doença mental, que aí o profissional da psicologia e da psiquiatria precisam estar presentes, porque é como se você fosse hipertenso, tivesse um problema cardíaco e não buscasse um cardiologista, né? Então, quem tem, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de estresse pós-traumático, enfim, né? Aí o manual de diagnóstico é extenso, né? Mas quem tem, de fato, uma doença mental... Aí não vai ter família, não vai ter igreja, não vai ter escola ou instituição que dê conta, porque você precisa de um especialista, porque você tá lidando com doença. E doença tem a ver com um sistema mais complexo, que vai precisar de remédio, que vai precisar de uma terapia muito mais focada naquilo que a pessoa tem. Então, essa ressalva eu preciso fazer, que a gente também não pode ser aqui... inconsequente dizer, não, tem gente que poderia resolver o seu problema tendo um bom diretor espiritual. Não, tem vezes que é bom você ter alguém que te ajude, que te guie espiritualmente, boas relações familiares, mas mesmo assim precisar de psicólogo e psiquiatra, porque se trata de uma patologia. Claro, com certeza. Eu queria levar agora a conversa um pouco mais pro lado da família. Tu trouxe a família com uma estrutura necessária e que a gente vê diversas lacunas hoje em dia nas famílias, desde sempre, na verdade, né? Mas cada vez mais a família tem ganhado outros significados, né? Mas, primeiramente, qual a importância da família e o quanto os nossos problemas psicológicos, as nossas dificuldades, vêm de uma raiz familiar, onde a gente, em determinado momento... Eu lembro muito do livro lá do Peter Scazzero, né? Do Espiritualidade e Emocionalmente Saudável, onde ele fala muito que você precisa, em algum momento, encarar a sua realidade, a sua raiz familiar, porque, claro, não é no sentido de a culpa é dos meus pais, mas que muitas coisas vêm vindo dessa raiz familiar e a gente precisa encarar isso e aprender a lidar com isso. Qual a tua percepção sobre essa raiz familiar, essa importância também? A gente falou antes sobre imitar, né? Então, a gente imita nossos pais, os nossos avós, as pessoas que foram e que são a nossa família. Principalmente na primeira infância, que é onde a gente vai formando as nossas memórias afetivas, que depois servem como quase que um tribunal onde eu vou julgando o certo e o errado.
onde eu vou tirando esses conceitos de certo e errado a partir das memórias afetivas que eu vou criando. Então, essa primeira infância e essa adolescência, quando ela é vivida dentro de uma família que está descompensada, digamos assim, eu vou criar memórias afetivas muito nubladas, muito nebulosas, que vão me dar uma estrutura depois muito fraca. Então, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento afetivo da gente, sem dúvida, né? Mas aí é a beleza da vida adulta. A vida adulta tem essa beleza da gente poder usar algo que na infância a gente não tem ainda maturado, né? Não está bem desenvolvido, que é a inteligência, que é o sistema cognitivo. Porque a partir do desenvolvimento do sistema cognitivo da minha inteligência, na vida adulta eu posso olhar para trás e dizer assim, ok, meu pai me disse que pegar o lápis do colega e não devolver não tem problema nenhum. Achado não é roubado, né? Então, achado não é roubado. Não, mas espera aí, hoje eu percebo que não é bem assim. Se eu achei, eu posso procurar o dono. Porque o que é o certo? Meu pai não era o dono da verdade. Ele via o mundo a partir da educação e dos princípios dele. Mas, como adulto, eu posso escolher dizer assim, não, ok, meu pai disse isso, mas eu estou escolhendo procurar o dono. Porque achado não é roubado, mas eu posso procurar quem perdeu e devolver, porque se acontecesse comigo eu ia gostar. Ou seja, na vida adulta eu tenho o princípio da escolha, da liberdade de escolha. O Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto bastante da logoterapia, ele diz que tem uma coisa que jamais podem tirar da gente, é a nossa liberdade. A gente tem a possibilidade de escolher qual vai ser a nossa atitude diante de qualquer circunstância. E ele disse isso dentro de um campo de concentração, tendo sido preso na época da Segunda Guerra. Então, essa liberdade de eu poder olhar para a circunstância e escolher qual vai ser a minha atitude. Aqui eu vou fazer o bem ou o mal. Aqui eu vou fazer o certo ou errado, independe da família que eu fui criado. Porque eu posso ir buscando e aprendendo novos valores, novos conceitos. E isso vai fazer com que a minha inteligência seja aprimorada. E aí eu vou fazendo essa costura da inteligência com o coração, com o afeto. E vou entregando algo melhor para mim mesmo e para o mundo. Não sei se fez sentido, assim, essa resposta diante da tua pergunta. Com certeza, com certeza. E, de novo, para mim, acho que o primeiro passo é encarar, né? É isso. Você olhar para isso, visualizar e entender, olha, tem coisas que foram boas e à medida que a gente se torna pai, a gente entende muito melhor nossos pais, porque a gente nunca teve naquela posição, agora nós estamos, né? Mas entender que tem coisas boas, coisas não tão boas, por vezes coisas bem ruins, e que, beleza, não é quem eu vou culpar agora, mas né, como eu lido com isso, como eu revisito e tem que ressignificar algumas coisas, né? Qual vai ser a minha atitude diante disso? Né? Ou seja, qual vai ser a minha ação? O que eu faço, então, com toda essa história que eu carrego? Porque ela me torna, né? É quem eu sou. Mas quem eu vou ser daqui para frente tem a ver com responsabilidade minha. Isso é uma das coisas também que eu trabalho muito na terapia, que é a autorresponsabilidade. É eu saber que essa aqui é a minha vida. E que agora, como adulto, e eu não estou falando nem de criança nem de adolescente aqui, estou falando de adulto. Agora, como adulto, eu posso escolher se é isso ou se é aquilo. E arcar com as consequências da minha escolha. Responsabilidade. Responsabilidade. Né? É uma palavra não muito... Não está muito na moda, né? Não é muito bem A nossa vista, tendência é terceirizar a responsabilidade. A gente sempre quer achar o culpado, né? Nunca é sobre a gente, é sempre... A culpa é do outro. Mas esse exercício deu a entender assim, tá, mas qual foi a minha responsabilidade aqui? Isso eu já trabalho com os meus filhos hoje, quando, sabe, eles brigam, irmãos, e eles vêm, porque a minha mais velha vem, porque o mano fez isso. Tá, ele fez isso. E o que tu fez? Qual foi tua parte? É claro que eu falo, né, de um tom para a criança entender, mas qual foi a tua parte nessa situação? Ou seja, é importante a gente fazer essa autocrítica. O outro me feriu, mas o que eu fiz? Né? É bem importante. Tu citou teus filhos, eu justamente ia perguntar assim, como é ser mãe? É uma pergunta ampla, né? Mas como é ser mãe?
e como tu vivencia, assim, esses desafios, porque acho que eu tinha uma visão, antes de ser pai, muito mais glamorizada de criar filhos. E, né, é uma bênção, é algo extraordinário, mas uma série de desafios vem junto com a paternidade, com a maternidade. E, enfim, a gente, por vezes, sobrevive a alguns momentos, mas aprende muito e somos desafiados a criar mais responsabilidade ainda. Mas como, né, você vivencia os desafios, as alegrias da maternidade, como tem sido isso? Eu acho que os filhos, Gabriel, eles são a maior ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe, né? Sem dúvida. Se as pessoas souberem, né, que você não precisa pagar horrores num programa de desenvolvimento, basta ter filhos. Mas saber, né, também usufruir disso para se desenvolver, né? Porque, de alguma forma, escancara na gente aquilo que nós somos, né? A gente se vê ali nu e cru, né? Tendo que lidar com as nossas emoções, com a nossa privação de sono, tendo que descobrir quem nós somos sem dormir, descobrir quem nós somos não podendo fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, né? Descobrindo a responsabilidade de criar outro ser humano. Então, para mim, eu sempre quis ser mãe, mas nós demoramos muito até engravidar, né? Assim, tivemos dificuldade. Então, de alguma forma, a maternidade ela era algo muito esperado para mim. E quando veio, caiu por terra tudo que eu achei que era, né? Mas foi muito melhor, muito mais transformador. Então, eu sou muito feliz sendo mãe. Acho que me desafia constantemente a ser alguém melhor. Porque eu quero que os meus filhos sejam pessoas com bom desenvolvimento pessoal, emocional. E para isso, eu preciso estar bem para poder cuidar bem deles, né? Sim, você está sendo educadora, né? Junto com o teu marido, isso. Mas vocês têm essa responsabilidade. Isso. Até que eles consigam caminhar com as próprias pernas. Até que a inteligência deles esteja bem desenvolvida e eles consigam, de fato, escolher por si o que é certo e errado. Eu preciso ser essa baliza para eles. Eu tenho que ser o certo ou errado e dizer. Para a educação de filhos, é muito importante que a gente tenha balizas bem estabelecidas, porque deixar tudo muito solto. Ele pode ser o que ele quiser, ele pode escolher o que ele quiser, isso deixa a criança insegura, deixa a criança perdida, deixa a criança confusa afetivamente. Isso não gera um solo do qual ela tem confiança em pisar. Então, você crianças mais agitadas, crianças mais desobedientes, crianças mais perturbadas no que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então, os pais têm uma responsabilidade, um privilégio de ser essa pessoa para outro ser humano. E tem um lance geracional também, né? Digamos, tem os boomers, os millennials, a geração Z e tal. Existe uma certa tendência de... Não sei, isso me veio na minha cabeça, tu me diz o quanto faz sentido, né? Da gente romper com aquilo que os nossos pais, de repente, foram muito duros com nós, não foi o meu caso, mas foram muito duros, a gente compensa com mais liberdade. Existe, faz sentido isso, uma tendência geracional? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem até uma frase, né, que diz assim, pais que educam os filhos, mimam os netos. Pais que mimaram os filhos terão que educar seus netos. Assim, nessa coisa de geração, né? O que eu faço com os meus filhos e com a outra geração. Mas o ponto aqui é o seguinte. De alguma forma, Gabriel, a gente para de usar essa nossa inteligência. Eu repito, isso é algo que a gente precisa recuperar, que é o racionalizar, mas não o racionalizar apenas por fazer, né? Mas a gente usa muito o sentimento. Então, poxa, aquilo que o meu pai fez para mim me feriu, me machucou. E aí, ao invés de eu pensar por que ele fez aquilo, as consequências e tratar aquilo, eu simplesmente digo assim, não, isso eu não quero para os meus filhos, porque me feriu. E eu ando só no âmbito do sentimento, do que aquilo me afetou. Né? O afeto, que me afetou. Em vez de eu refletir sobre aquilo e pensar assim, não, eu não vou privar os meus filhos daquilo que me feriu. Eu quero educá-los. É claro que eu não vou deixar eles caírem, não vou deixar eles se machucarem, mas eu também não posso colocar eles dentro de uma bolha. Ou seja, a educação ela precisa ser algo
que está conectada com a realidade, com aquilo que eu entendo ser bom para o ser humano. Não posso educar meus filhos com base naquilo que eu senti da educação dos meus pais. Aquilo que eu senti da educação dos meus pais eu preciso tratar, preciso resolver, preciso perdoar, preciso me libertar, para poder educar os meus filhos a partir daquilo que de fato é a realidade e não o que eu sinto. Porque o que eu sinto muitas vezes distorce a realidade. Então, eu sei que talvez aqui eu fiz um jogo de palavras e que pode ser muito abstrato, mas, veja, eu preciso deixar... Esses dias eu escrevi um texto na minha rede social, que foi: pais, fiquem em silêncio no parquinho. Eu vi, muito bom. Porque os pais estão o tempo todo dizendo o que os filhos têm que fazer. Porque muitos vieram de uma geração em que os pais nem iam no parquinho. Né? E agora, então, eu tenho que dar tempo de qualidade com os meus filhos, ok, e eu vou no parquinho com eles. Mas daí eu fico o tempo todo dizendo o que eles têm que fazer. Sobe a escada, desce a escada, não entra aqui, não vai ali. Não... Gente, deixa as crianças brincarem. Só deixa eles brincarem. Né? Então, eu preciso romper com aquilo que era uma necessidade minha, que eu queria que meu pai alguma vez na vida tivesse me levado num parquinho e brincado comigo, com aquilo que é o certo para o meu filho. Fez sentido? Senão é sempre uma resposta a algo que aconteceu e daí começa de novo a pender para um lado, pender para o outro. Isso. É mais complexo que isso, no final das contas, porque envolve uma intencionalidade dos pais em olhar para suas próprias dores, da sua própria história, como você falou. Né? É importante que a gente busque isso, para que a gente consiga educar os nossos filhos livres dessas nossas dores, desse filtro, né, da realidade. Não, tem que ser aquilo que faça sentido para essa nossa geração, que atenda aquilo que faz sentido para os meus filhos hoje, e não para o que eu queria ter tido quando era criança. A gente está chegando mais para o final. O tempo passou voando, muito. Mas tem algumas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, eu queria que tu falasse um pouco, né, te abrir o espaço para falar do trabalho no Multiplique, né, como é que funciona justamente acompanhamento de pessoas, mas né, como é que, para tu falar um pouco sobre isso. Legal. Não, pode responder primeiro tá essa bom. pergunta. Eu hoje trabalho tanto na clínica particular como para a Missão Zero, que é uma agência missionária. E nessa agência missionária eu sou coordenadora do programa Multiplique, que é um programa de desenvolvimento pessoal e vocacional, voltado à plantação de igreja e à formação de lideranças. Então a gente agora até está no período aí de abrir as inscrições em fevereiro, né? Ele é um programa para quem quer aperfeiçoar aquilo que já faz, especialmente para pessoas que estão já participando de uma igreja, né, que já entenderam o seu papel diante de Deus, aquilo que é ser filho de Deus, né, e querem servir aos outros, querem servir ao mundo a partir de missões, a partir de discipulado, a partir de evangelismo. E esse programa ele vem com uma parte teórica, né, de questões voltadas para a missão, mas também parte de desenvolvimento pessoal, como oratória, saúde, empresa, finanças, né? E tem a parte da mentoria psicológica, que é um acompanhamento que eu faço individualizado com cada um. Serão 10 encontros ao longo do ano, então o programa tem duração de 1 ano, com um curso online, com palestras ao vivo e online, com uma mentoria online individualizada também. Então, se alguém quiser saber mais, é só entrar no site que você vai pôr na descrição. Sim. E, inclusive, essa foi a mentoria que eu fiz, né? Foi o programa Multiplique que você fez. Na época, quando você fez, a gente tinha um programa de 2 anos, porque era para os alunos da faculdade, né? Agora, ele é voltado para o público em geral. E ele tem duração de 10 meses. Começa em março e termina em dezembro. Super recomendo. Façam mesmo, porque né, para mim foi transformador e com certeza ele evoluiu, né? Com o tempo eu já fiz certeza. Faz 5 anos, não sei. A gente está indo agora para a 6ª turma. Tu foste da primeira turma. Com certeza a gente se desenvolveu nesse durante processo. Mas já no primeiro ano, posso dizer que foi muito bom, foi transformador. Perguntas que vieram do Instagram. Tá em cima da hora, mas assim, como lidar com a ansiedade? Acho que a ansiedade também é uma temática muito em alta, e diagnósticos muito em alta, eu diria também. Consegue dar alguns breves passos de como lidar com isso? Saia das redes sociais.
Uau. Primeira coisa que eu digo para meus pacientes com crise de ansiedade: fique pelo menos 15 dias fora das redes sociais, porque as redes sociais aceleram demais e colocam a gente num sistema de ansiedade muito grande. Então, primeira coisa é radical, mas se você quer sair desse negócio, algumas coisas têm que ser radicais. Segundo, você não precisa controlar tudo. Lembre-se disso, a ansiedade tem a ver com uma busca por controle. Você não precisa controlar tudo. Então, é importante que você fale daquilo que você está com medo para alguém. Às vezes tem que buscar ajuda psicológica, mas especialmente converse com alguém sobre aquilo que você está sentindo. E alguém que saiba acolher você. E terceiro, tripé da saúde mental. Atividade física, alimentação e sono. Como é que você está dormindo? Como é que você está se alimentando e se você está se exercitando? Esse tripé precisa estar consistente, que já vai ser meio caminho no tratamento da ansiedade. Quer dizer que a gente quer um caminho mirabolante para resolver e, de repente, a gente só precisa fazer o básico. Eu diria assim que às vezes a gente está se afogando em piscina de água rasa, que era só ficar em pé que a gente não se afogava. Ou seja, as ferramentas estão conosco, à nossa disposição, e nem custa dinheiro. Então, como que você está dormindo? Está dormindo bem? Está tido qualidade de sono? Não para você que tem filhos pequenos, mas essa é uma fase que passa. Mas você está se alimentando com comida de verdade? Não estou dizendo para você ser radical, mas comer comida de verdade todos os dias, comida balanceada, e fazer atividade física. É o básico para a sua saúde mental também, além da sua saúde física. Beleza, quem queria dicas, então, né? Estão dadas aí, bem de graça. A pessoa é capaz de curtir o corte, né? De sair das redes sociais e não sai. Não né? Esse sai. é o desafio. Por fim, uma dúvida minha. E como você vê o trabalho de coach? Porque muito... Pegou um viés pejorativo, né? Agora, nossa, ranço. todo mundo é coach e não sei o quê. E você faz um trabalho... Por vezes, eu não sei se tu passa por isso, mas de acompanhamento, de dar uma direção, já virou coach, não sei o que, quer vender curso. Como é que você vê isso e o espaço que isso tem hoje? Gabriel, acho que em toda profissão tem os bons e os maus profissionais. Eu acho que o trabalho do coach, ele é muito necessário para algumas pessoas, para algumas organizações, para algumas empresas. E a questão é a gente filtrar quem são os bons profissionais. Porque não tem a ver muito com a técnica, mas tem a ver com para que você está fazendo, com quem você está fazendo e qual objetivo você quer. Então, assim, foi aquilo que eu falei lá atrás sobre as referências. Existem bons coaches hoje em dia, né? Pessoas que de fato nos elevam, que nos ajudam à transformação. Mas tem alguns que de fato estão aí falando 1 mais 1 é 2 e achando que isso é uma grande novidade. Aí você vai precisar usar da tua inteligência, do teu raciocínio e dizer assim, faz sentido o que essa pessoa está dizendo? Tem mais gente falando sobre isso, ou seja, começa a refletir, né? O que essa pessoa está dizendo, como ela está dizendo, quais são os frutos do trabalho dela. E aí você pode, quem sabe, admirar ou ter como referência ou comprar um curso dessa pessoa. Eu já comprei cursos que me ajudaram muito. E outros que eu percebi que ali tinha uma falsidade, né? Então é importante a gente ter esse filtro. Então eu não bato em coaching, porque tem muitos bons profissionais coaches, mas, de novo, é o profissional. Quem é essa pessoa? Não é o coach, não. Como é que é o nome dele? O que ele faz? De onde ele vem? Qual é a história dele? Quais o resultado que ele está entregando? Perfeito. Para a gente encerrar de vez agora, o pessoal pede muito dicas de livros, né? Pede para mim e eu ainda tenho que ler mais. Quer deixar uma dica de um livro aí que seja interessante? Olha, um clássico que já vendeu milhões de cópias pelo mundo é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro eu acho que todo mundo deveria ler. Ele conta a experiência dele dentro do campo de concentração, mas de uma forma muito... que nos ajuda a ver o ser humano e a gente se enxergar. Então, esse seria o primeiro livro, assim, que eu diria para você ler, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Já vendeu mais de 30 países, 50 milhões de cópias, enfim, é um livro best-seller e que poucas pessoas no Brasil conhecem. Tá na minha estante,
Não li ainda, mas então eu vou colocar como desafio desse ano. Ele é uma leitura boa, assim, não é uma leitura difícil. Sim. E ele tem 2 partes. A primeira que é a história que ele conta e a segunda que ele explica um pouco sobre a logoterapia, que é também interessante, que até ajuda no nosso desenvolvimento pessoal. Perfeito. Joana, muito obrigado pela tua participação. Gostei muito da nossa conversa. Foi bem especial, pessoalmente também estar conversando contigo, então te agradeço por ter vindo até aqui. E muito obrigado, que tenha muito sucesso aí na tua caminhada, que Deus continue te acompanhando. Obrigada, foi muito legal, Gabriel, de verdade, gostei muito de estar aqui. Prazer, obrigada pelo convite. Você que nos acompanhou, segue a Joana nas redes sociais, se tu ainda não segue. Lembro novamente de se inscrever no canal. E muito obrigado por ter ficado até o fim aqui dessa conversa. Um grande abraço e valeu!